isso talvez seja uma das maiores justificativas da gente ver que a popularidade do Putin, apesar de todo esse conflito, nós ocidentais, né, fazemos críticas em relação ao conflito, mas a população da Rússia em si, apesar de todas as sanções, ainda aprovam, né, o Putin. Isso pesa muito ali na visão dos próprios russos, né, todos esses fatos que você acabou citando, até da melhoria econômica e desses 3 tabuleiros aí, de uma forma em geral que você trouxe. Os russos enxergam Putin, na verdade, de uma forma diferente que nós ocidentais enxergamos? Sim, mas eu acredito que isso esteja... Há uma série de instrumentos ali de consolidação do regime que não são comuns apenas à Rússia, né, mas são comuns a outros regimes autoritários também, né. Eu acredito que regimes autoritários, eles se sustentam com 3 instrumentos, né. Um é a repressão, que é algo presente desde o início do regime de Vladimir Putin, né, uma repressão a jornalistas, opositores, acadêmicos, e mesmo estudantes, né, e a canais midiáticos, é uma tendência que vem se reforçando nos últimos anos, mas esse seria um dos pilares da repressão. O segundo pilar seriam os ganhos econômicos, que em ciência política a gente chama de barganhas econômicas também, né? Os regimes autoritários, eles precisam mostrar que eles são eficientes, que eles conseguem prover ganhos à população, né? E isso não se resume apenas à Rússia, né? Outros regimes, o regime tem que mostrar que ele é eficiente. Exato. E em terceiro lugar são os instrumentos ideológicos, né? Os que justificam a existência do regime. Entre os instrumentos ideológicos, eu acredito que esteja essa questão de o Vladimir Putin ser considerado o líder, a mão forte que trouxe ordem, mas também é aí que entra, no meu ver, o confronto com o Ocidente. A ideia de que regimes autoritários, eles precisam de ameaças, eles precisam de inimigos, né? Aqui no Brasil a gente tinha a ameaça comunista, né? Ou seja, todo regime autoritário precisa de algum tipo de ameaça para legitimar a sua própria existência, né? E a Rússia não é diferente. Então, esse discurso todo de que a Rússia está cercada de ameaças, de inimigos, né? Independente dele ser objetivo ou não, ele reforça esse pilar ideológico de sustentação do regime, né? De que a ideia de que a Rússia está cercada de inimigos e a população tem que se unir em torno de um líder forte para garantir essa segurança contra inimigos que querem destruir a Rússia, né? No início do governo Putin, esses inimigos eram principalmente internos, né? O separatismo na Chechênia, as regiões que queriam se separar. Então tinha um conflito ali com os oligarcas, com alguns governadores. Então era um foco ali, a questão dos terroristas também, né, de chechenos que faziam atentados terroristas. Então a fonte de ameaça era interna. Mas a partir do momento que a questão chechena foi resolvida, a gente vê ali um crescimento desse antagonismo da Rússia em relação ao Ocidente, né? Então eu acredito que em parte esse antagonismo foi por políticas erráticas do próprio Ocidente, mas em parte também houve uma instrumentalização do regime de Vladimir Putin de utilizar isso em seu próprio benefício, né? Então há um discurso muito forte na Rússia de que há um conflito hoje do que seriam os valores liberais ocidentais decadentes e os verdadeiros né, valores conservadores tradicionais russos, né, que seriam os verdadeiros valores que a Rússia deve defender. Um conflito também no que seria a democracia liberal ocidental e a verdadeira democracia russa, né, o caminho russo para a democracia, né. E nisso entra um discurso conservador muito forte em relação ao papel da família, em relação aos movimentos LGBTQIAP+, que também são perseguidos na Rússia, né. Então há esse conflito com o Ocidente, eu acredito que ele é um dos pilares de sustentação do regime personalista que Vladimir Putin construiu. Vicente,